Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Episódio sendo gravado nessa segunda-feira, dia 14 de outubro, dia em que se encerra para a Alemanha a data FIFA desse mês. 2 jogos, 2 vitórias conquistadas pela equipe comandada pelo treinador Julian Nagelsmann e continua a sua trajetória de sucesso na seleção alemã, apesar da eliminação nas quartas de final da última Euro em casa. Não dá para negar que os sinais dados pela seleção alemã têm sido mais positivos do que negativos dentro de campo. E para me ajudar a comentar sobre essa data FIFA como um todo, sobre os últimos acontecimentos envolvendo a seleção da Alemanha, eu tenho do meu parceiro de Chucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Olá, Guilherme. Olá, ouvintes do Chucrute FC. Tudo bem por aqui, Guilherme? Eu que estou um pouco sumido aí do Chucrute FC ultimamente, não dei as caras por aqui nos jogos da Bundesliga nessa temporada até então, mas cá estamos para falar de seleção alemã, uma seleção que vai passando uma certa confiança com novos rostos, novos nomes ali nesse time. E nesse episódio falaremos dessa data FIFA aí que foi positiva para a equipe do Julian Nagelsmann. Pois é, 2 jogos, 2 vitórias. A Alemanha tendo um incomum sucesso na Nations League. A Alemanha conseguiu classificação, já se garantiu nas quartas de final dessa edição da Nations League, algo que nunca havia acontecido antes. Vamos lembrar, a Alemanha na primeira edição, quando ainda eram só 3 equipes por grupo, acabou ficando na última colocação, era para ser rebaixada para a Liga B, mas aí mudaram o regulamento, a Nations League passou a ter mais equipes na primeira divisão, a Alemanha foi mantida, ainda assim o histórico da equipe não era legal nessa competição e finalmente a Alemanha consegue avançar para o mata-mata, consegue ir para as fases decisivas, reflexo desse trabalho promissor que o Julian Nagelsmann vem apresentando. E antes da gente entrar no nosso debate, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo ao carinho de todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Chucrute FC. Muito obrigado por seguir o Chucrute FC, por seguir o nosso podcast em qualquer agregador de áudio, em redes sociais, enfim, incentivamos que você continue nos acompanhando ao longo de mais uma temporada da Bundesliga, também seguindo os passos da seleção da Alemanha. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que também na data FIFA fazem um grande trabalho de cobertura da seleção da Alemanha, trazendo informações, novidades, enfim, para você ficar bem informado sobre o futebol alemão nas redes sociais. Incentivo sempre vocês também a seguirem o Fußball Brasil e o Alemanha FC. Então vamos lá, Jonathan, falar sobre essa data FIFA alemã, que coincidentemente foi marcada também pelo aniversário de 1 ano de Julian Nagelsmann como treinador da seleção da Alemanha. Ele estreou no cargo há exatamente 1 ano, em 14 de outubro de 2023. Desde então a campanha dele é essa, são 17 jogos com 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Dessas 10 vitórias, 2 foram conquistadas nos últimos dias. Primeiro, um 2-1 contra a Bósnia e Herzegovina fora de casa. E nessa segunda-feira, 1-0 diante da Holanda na Allianz Arena em Munique. 2 vitórias com 2 boas atuações da Alemanha. Apesar do placar magro, a Alemanha segue demonstrando bons sinais, demonstrando boas atuações dentro de campo. E inicialmente, Jonathan, acho que vale muito destacar os estreantes e as chances que o Julian Nagelsmann vem dando para novos jogadores dentro dessa equipe. Se a gente pegar esse período de 1 ano, 15 jogadores estrearam na seleção da Alemanha sob o comando do Julian Nagelsmann. A lista vem de lá de trás e foi muito ampliada justamente nessa data FIFA. Desses 15 estreantes sob o comando do Nagelsmann, 5 fizeram sua estreia justamente nesses jogos contra a Bósnia ou contra a Holanda. Alexander Nubel, goleiro, Tim Kleindienst, atacante, Jonathan Burkhardt, atacante, Oliver Baumann, goleiro, e o Jamie Leveling, também atacante. Esses 5 jogadores
fizeram seu primeiro jogo pela seleção alemã nessa atual data FIFA, nessa data FIFA de outubro, e são jogadores que carregam consigo histórias muito interessantes, que é o Julian Nagelsmann, Jonathan, dando oportunidades para novos nomes, pensando em possibilidades para o elenco, visando já a Copa do Mundo de 2026. Pois é, Guilherme, é momento de renovação e ele está aproveitando muito bem isso, dando chance para novos jogadores na Alemanha. O próprio Oliver Baumann, que hoje jogou na partida contra a seleção dos Países Baixos, mas na primeira partida contra a Bósnia, quem foi o goleiro titular foi o Alexander Nubel, goleiro do VfB Stuttgart, emprestado pelo Bayern de Munique, um goleiro que vem se destacando já há alguns anos. Hoje em dia o Nubel já tem 28 anos, né? Acho que quem acompanha o futebol alemão aí nos últimos 10 anos até se espanta com isso, porque lembra quando ele apareceu ali como um garoto pela seleção sub-23, chamando bastante atenção, ainda quando era um goleiro do Schalke. E hoje em dia ele tá bem e não à toa tá ganhando esse espaço na seleção alemã, até porque nós sabemos que o Manuel Neuer se aposentou da seleção alemã e acaba abrindo esse espaço também ali. Kevin Trapp lesionado, até uma deixa falar do Cauã Santos, né, o brasileiro que vai se destacando muito bem no lugar do Kevin Trapp no Eintracht Frankfurt. Mas em relação à seleção alemã, é muito legal, Guilherme, ver que o treinador tenta dar oportunidade para novos jogadores e não fica só com aqueles velhos, antigos nomes da seleção alemã. É interessante a gente ver, por exemplo, o Oliver Baumann, que é um goleiro de 34 anos, estrear pela seleção alemã. Eu vi uma informação no Opta France, no Twitter, né, que agora voltou aqui no Brasil, o X, né? E lá eu pude ver que o Oliver Baumann se tornou o segundo jogador mais velho a estrear pela seleção alemã. Uma informação um tanto quanto curiosa, né? Ele estrear pela seleção alemã aos 34 anos. O Tim Kleindienst também, o Kleindienst é um grande atacante, já vinha se destacando pelo Heidenheim nos últimos anos, foi contratado pelo Borussia Mönchengladbach, vem jogando bem pelo Borussia Mönchengladbach. Foi interessante o Nagelsmann dar essa oportunidade para ele. Ele foi bem na partida contra a Bósnia, chegou a balançar as redes, mas teve um gol anulado. Participou ali também de um dos gols do Undav, fez a dupla de ataque com ele no dia. Undav vivendo uma grande fase também, foi o jogador que fez os 2 gols na vitória contra a Bósnia, chamando muito a atenção para si, chamando a responsabilidade para si, num momento em também que o Niklas Füllkrug ficou de fora da lista, né, Guilherme? Para mim foi até um pouco curioso isso, porque o Niklas Füllkrug, na seleção alemã, ele tem correspondido muito bem, ele tem feito muitos gols, mas nessa convocação o Nagelsmann deixou ele de fora, levando também o Jonathan Burkardt. O Jonathan Burkardt está jogando muito bem pelo Mainz, é um jovem também de 24 anos, acredito que vai dar um salto aí em breve também na carreira, e foi um nome que ganhou alguns minutinhos também nessa data FIFA, um nome interessante que vale a pena a gente ficar de olho aí, até porque a Alemanha tem muitos jovens ali do ataque que estão se revezando na seleção principal, né? A gente pode até citar aí o Maximilian Bayer, do Borussia Dortmund, que dessa vez não foi convocado, mas foi convocado para a seleção sub-21, chegou a marcar um gol em um dos jogos, acabou adquirindo uma lesão também nesse período, uma doença, né? Acho que é uma gripe, e pode ser que desfalque o BVB também nos próximos jogos, enfim. O Karim ADM também, que é um jovem que vem passando uma boa fase nesse início de temporada e também não tem sido convocado para a equipe A, para a seleção principal, mas pode ser que apareça aí nas próximas convocações. Então é interessante, sempre é muito interessante, Guilherme, ver que o treinador tem dado tem convocado esses novos jogadores jovens. O meio-campo hoje foi formado contra o Países Baixos pelo Ângelo Stiller, do VfB Stuttgart, e o Alexander Pavilovic, né, do Bayern de Munique, 2 jovens jogadores, Pavilovic apenas 20 anos, o Stiller 23, então já é ali meio que os sucessores, podemos dizer assim, de Kroos e Gundogan. Então, eu estou contente, Guilherme. Sinceramente, eu sempre gosto de ver essa renovação e é uma renovação que vem dando resultado. A Alemanha está mostrando que está competindo muito bem. Primeiro aí no grupo 3 da Liga A da UEFA Nation League, com 10 pontos. E eu acho que vai chegar na fase de quartas de final muito forte aí também. Fico até curioso para ver as próximas convocações, se teremos aí novos nomes ou não, ou se repetirão esses que estão começando a estrear agora. Mas tá tudo muito interessante até então. Eu acho, inclusive, que esse espaço que o Julian Nagelsmann vem dando para novos jogadores
não necessariamente novos de idade, né? Porque o Baumann, como você falou, já tem um currículo bem grande, praticamente toda a carreira no Hoffenheim, mas é um goleiro muito experiente já de 34 anos, mas estreante na seleção. Enfim, esses estreantes da seleção alemã vêm ganhando oportunidades, muito também pelo bom nível de trabalho mostrado pelo Julian Nagelsmann e seus jogadores até aqui. A Alemanha, nesse momento, acho que dá para dizer que tem uma seleção confiável. É um time que já deu bons passos rumo à sua preparação para grandes competições. Chegou já pronta para a Euro desse ano, em que foi eliminada só para campeã Espanha. Já tem um trabalho que mostra evolução também visando a Copa do Mundo de 2026. Então, dentro de uma equipe já muito bem formatada, de uma equipe muito bem montada e que sabe o que fazer dentro de campo, fica mais fácil você fazer eventuais alterações de uma peça ou outra para dar oportunidade para esses novos nomes. E uma equipe bem montada, ela tende a receber muito melhor essas novidades, esses estreantes. Nagelsmann vem aproveitando isso e dando oportunidades para Nubel, Kleindienst, Burkhardt, Baumann, Leveling, todos eles que ganharam a primeira oportunidade das suas carreiras pela seleção alemã nessa data FIFA, se aproveitando desse bom momento coletivo do time que permite essas trocas, permite essas mudanças sem que o nível caia drasticamente. A Alemanha nessa data FIFA não teve talvez sua grande estrela, o Jamal Musiala, e ainda assim o time coletivamente conseguiu demonstrar em muitos momentos um bom futebol, até mesmo contra um adversário de maior nível, como foi o caso da Holanda nessa segunda-feira. O primeiro tempo da Alemanha foi de um nível muito bom, mesmo sem o seu principal jogador. E isso demonstra uma maturidade, um trabalho coletivo em muito bom nível, facilitando a entrada dessas novas caras. E você já passou por cada uma delas, trazendo algumas curiosidades, Jonathan. E queria dar um destaque a mais sobre o Jonathan Burkhardt, porque ele está em ótima fase na equipe do Mainz e voltando à seleção após se recuperar de uma lesão grave. Ele apareceu bem ali na temporada 21-22, mas ali no final de 2022 rompeu o ligamento do joelho, precisou passar por um longo período afastado dos gramados e agora começa a retomar seu bom nível, uma promessa ofensiva, uma promessa para o setor ofensivo da seleção da Alemanha e também do Mainz. Agora, Jonathan, ficou faltando dar o destaque para um cara que foi o grande nome da seleção da Alemanha no jogo de hoje, dessa segunda-feira, contra a Holanda. O grande nome do jogo na Allianz Arena, o Jamie Leveling, mais um jogador do Stuttgart, que, olha, foi o clube dessa data FIFA pela seleção da Alemanha. Os 3 gols da Alemanha marcados nos jogos contra a Bósnia e Holanda foram de jogadores que atuam com a camisa do Stuttgart. Denis Undav marcou 2 vezes contra a Bósnia, Leveling marcou 1 vez contra a Holanda. Além disso, na lista convocados do Nagelsmann, 6 jogadores são do Stuttgart. Nenhum outro clube teve tantos jogadores convocados pela Alemanha como a equipe do Stuttgart. A lista completa tem Alexander Nubel, Maximilian Mittelstadt, Angelo Stiller, Chris Führich, Denis Undav e, claro, o Jamie Leveling. Com certeza, Guilherme. O time do VfB Stuttgart até que não começou a temporada muito bem, né? Tendo derrotas na Champions League, derrotas na Bundesliga, mas eu acredito que é um time que joga bem e que vai se reencontrar aí com um bom futebol e terá uma temporada de sucesso assim como foi em 2023-24, terá uma temporada de sucesso em 2024-25. Como você falou, né, os jogadores do clube foram os destaques da seleção alemã nessa data FIFA. O Nubel sendo o goleiro titular da primeira partida, como já falamos, no jogo contra a Bósnia e Herzegovina. E também o Denis Undav marcando nesse jogo 2 gols. E agora o Jamie Leveling fazendo o gol da vitória contra os Países Baixos. Sinceramente, Guilherme, quando eu vi a convocação dele, né, ele foi convocado no lugar do próprio Jamal Musiala, me trouxe muita estranheza, até porque considero o Jamie Leveling um bom jogador, mas eu sinceramente não considerava ele um jogador de estar no radar do treinador Julian Nagelsmann para a seleção alemã, sabe? Eu não tinha ele no meu radar, podemos dizer assim,
como um jogador que estaria na seleção alemã agora, atualmente, como já está e já está marcando um gol decisivo, mas também para o futuro. É um jogador jovem, faz algumas boas partidas pelo VfB Stuttgart, mas também já vi algumas partidas ruins dele na Bundesliga e, portanto, me causou estranheza quando eu vi a convocação. Mas que bom que foi convocado e que bom que conseguiu corresponder, conseguiu marcar esse gol, um gol muito importante para a Alemanha e que sem dúvidas para ele vai ser um gol inesquecível para sempre na memória dele, um gol muito importante e que vai fazer ganhar pontos com o treinador para possíveis novas convocações. Né? Agora, se ele não estava no radar antes, ele entra e entra com tudo no radar do treinador, visando aí novas convocações para o futuro, jogar torneios como Eurocopa, Nations League, Copa do Mundo futuramente pela Alemanha. Né? Vamos ver também o desenvolver desse jogador pela Bundesliga, pela equipe do VfB Stuttgart com Sebastian Hoeneß. Acho que é um jogador que tem muito a evoluir ainda, sem dúvidas. O Jamie Leveling foi formado no Greuther Fürth, teve a sua estreia como profissional e sua estreia na Bundesliga pelo Greuther Fürth. Depois foi vendido para o Union Berlin em 2022, não teve grande destaque na equipe da capital da Alemanha e começou a brilhar com mais intensidade com a camisa do Stuttgart. Na temporada passada ele ainda não era um dos grandes destaques da equipe comandada pelo Sebastian Hoeneß, saía mais do banco de reservas, mas vem ganhando muito espaço nessa atual temporada e teve o seu trabalho recompensado com essa convocação, com esse chamado do Julian Nagelsmann. O Jamie Leveling era uma presença constante já nas seleções de base da seleção da Alemanha e tem raízes de Gana, ele tem descendentes ganeses e por conta disso ele chegou até a ser convocado pela seleção principal de Gana lá em 2020. Ele foi chamado para jogos das eliminatórias da Copa das Nações Africanas, da Copa Africana de Nações, mas acabou recusando essa classificação, essa convocação, deu prioridade para a seleção da Alemanha e teve essa espera, essa paciência recompensada com essa convocação para a equipe principal alemã nessa data FIFA atual. O Jamie Leveling, que foi contratado em definitivo pelo Stuttgart nessa última janela de transferências no meio desse ano, assinou um contrato a longo prazo, vem dando bons sinais nessa atual temporada, comandado pelo Sebastian Hoeneß. Vamos ver como vai ser a evolução dele ao longo dos próximos anos, com essa já primeira chance na equipe principal da Alemanha. E curioso como tudo aconteceu muito rápido para ele, né, nesses últimos dias, porque ele não estava na lista inicial divulgada pelo Julian Nagelsmann. Só por conta da lesão do Jamal Musiala, o Jamie Leveling acabou sendo chamado e até para o jogo dessa segunda-feira ele acaba ganhando a posição de titular de última hora, porque o Denis Undav acabou sentindo um problema muscular, ficou fora da partida e quem ganhou a oportunidade foi o Jamie Leveling. Então, em questão de 10 dias, praticamente, ele saiu de não convocado a titular em uma partida especial, partida de rivalidade contra a Holanda, e foi um dos nomes foi o nome da partida, sendo titular, marcando, chegando a balançar as redes logo ali com menos de 2 minutos de bola rolando, só que aí o gol foi anulado por uma interferência do VAR num lance bem polêmico, mas pelo que eu tenho visto de especialistas em arbitragem, foi uma decisão correta, apesar de bem técnica, bem controversa, podemos dizer assim. Ainda no primeiro tempo, o Leveling teve uma outra chance de fazer 1-0 para a Alemanha, mas teve o chute dele bloqueado quase em cima da linha por um defensor holandês. E aí, na segunda etapa, ele enfim conseguiu marcar o gol alemão, o único gol da partida, no rebote de uma cobrança de escanteio. Então, que dias viveu o Jamie Leveling de não convocado a protagonista em um jogo contra a Holanda, um jogo oficial pela Nations League. Vamos conferir como serão os próximos passos do Leveling, agora que ele está mais fixo no time titular do Stuttgart também, Jonathan. A gente comentou, Jonathan, sobre estreantes, sobre peças novas na equipe da Alemanha,
E essa renovação ela vai se dando muito também por conta da despedida de algumas estrelas, de alguns ídolos do futebol alemão que disseram adeus à seleção nacional no meio desse ano. Ilkay Gundogan, Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos se despediram da seleção da Alemanha após a Euro e ganharam uma bela despedida em Munique nessa segunda-feira. O Gundogan, o Neuer e o Müller estavam lá no gramado. O Toni Kroos não pôde comparecer por conta de outros compromissos pessoais e foram homenageados pela DFB. Antes da partida, a torcida alemã expôs um belo mosaico também em homenagem aos 4 jogadores. São ícones, Jonathan, do futebol alemão que vão abrindo espaço para novos jogadores, mas se podem dizer que deixaram a sua marca pela seleção da Alemanha, que honraram a camisa da seleção da Alemanha. E principalmente no caso de Neuer, Müller e Kroos, eles podem dizer que tem um currículo muito vasto pela seleção da Alemanha, porque estiveram no elenco campeão mundial em 2014 aqui no Brasil. Pois é, Guilherme, com certeza jogadores que ficam para a história não só da Alemanha, mas do futebol mundial. E foi muito bonito ver a festa que a torcida alemã fez na Allianz Arena em Munique, homenageando os 4 jogadores aí que foram bastante importantes para a Alemanha nesses últimos anos. Como você falou, os 3 aí que tiveram no título de 2014, eu acho que também talvez ficaram, acho que o Neuer o Neuer e o Kroos eu acho que ficaram de fora do título da Copa das Confederações também em 2017, mas são jogadores que marcaram seus nomes no futebol, como eu falei, mundial e alemão, e merecidíssima as homenagens prestadas na Allianz Arena, muito, muito bonita mesmo os mosaicos que fizeram lá. É bem característico, né, do futebol alemão. E estava no momento, né? Principalmente eu acho. Toni Kroos eu até sou suspeito para falar, porque eu acho que ele ainda jogava muito em alto nível e decidiu acabar com a carreira. Mas a gente entende que lá na Alemanha os jogadores costumam não ser tão longevos assim no futebol. Já o Neuer eu também acho que estava no momento de passar o bastão para o Ter Stegen, né? Que agora teve uma lesão seríssima pelo Barcelona, vai ficar aí fora também da seleção alemã por bastante tempo. É um dos motivos da gente estar vendo aí o Baumann ganhar chances, o próprio Alexander Nubel, a lesão de Kevin Trapp, a lesão de Marc-André Ter Stegen, a aposentadoria de Neuer. Até E o Blaswich foi chamado de um o Yanis Blaswich. Yanis Blaswich foi convocado também. Ele que tinha feito uma boa temporada passada pelo RB Leipzig, né? Agora acho que voltou para a equipe do Salzburg. Também vai volta e meia ganhando algumas chances aí na seleção alemã. É até curioso, um goleiro que não tem tanto prestígio assim, não tem uma carreira tão chamativa assim, mas que para terceiro goleiro tá ali, né, na Alemanha. Então, Guilherme, eu acho legal, porque são jogadores marcantes, e também acho que era o momento necessário, né, deles entenderem isso, de que tem que passar o bastão para esses novos nomes que vão aparecendo, até porque a Alemanha precisa focar nesses grandes torneios que chegarão aí nos próximos anos, a Copa do Mundo de 2026, que é muito importante de disputar na América do Norte, né? Então, acho que foi o momento certo desses jogadores passarem o bastão, né? Se a gente somar os números de Gundogan, Neuer, Müller e Kroos, eles têm 451 partidas disputadas com a camisa da Alemanha. 3 deles estão entre os 7 atletas com mais partidas disputadas pelo país. O Kroos, com 114, é o sétimo, o Neuer, com 124, é o quinto, e o Müller, com 131, é o terceiro, 19 jogos atrás do recordista, o Lothar Matthäus. O Gundogan tem 82 jogos e é o único dessa lista que não estava no título da Copa do Mundo de 2014, como a gente já destacou. Agora esses caras dão espaço para novos nomes. O Miller, na Euro desse ano, era um cara de banco de reservas, que foi aproveitado em alguns momentos, mas que não era já uma peça central do time do Julian Nagelsmann. O Toni Kroos, o Manuel Neuer e o Ilkay Gundogan eram titulares da equipe. De uma hora para outra deixam o elenco, dão espaço para novos nomes, mas pelo que a gente
observa, Jonathan, a Alemanha está muito bem servida para a sucessão desses caras, né? Principalmente no caso de Gundogan e Toni Kroos, nomes ali do meio campo, a gente já vê um Alexander Pavlovich, um Angelo Stiller, Robert Andrich já assumindo muito bem as funções, os papéis que eles exerciam. Mais à frente ainda tem Musiala e Florian Wirtz, que dispensam maiores apresentações. Acho que a grande questão... Acho que não há grandes questões sobre quais jogadores vão substituir esses caras. É mais uma questão de definir quais vão ser os titulares do Julian Nagelsmann. E no gol, acho que tem a história mais curiosa, né? Curiosa, acho que talvez não seja a palavra certa para definir o momento do Ter Stegen, porque ele batalhou tanto por uma chance como titular da seleção da Alemanha, esperou tanto por esse momento, o momento em que finalmente o Manuel Neuer diria adeus de vez para a seleção da Alemanha, e justo quando essa hora chega, ele sofre uma lesão gravíssima atuando pelo Barcelona, vai perder um bom tempo em recuperação no departamento médico da equipe catalã e não pode aproveitar integralmente esse momento em que ele não convive com a sombra do Neuer na seleção da Alemanha. Em meio a isso, como a gente já destacou, o Nubel e o Baumann tiveram oportunidades, cada um titular em um desses jogos dessa data FIFA. Como é que você vê, Jonathan, essa sucessão desses 4 caras? Você acha também que a Alemanha está bem servida de jogadores? Acho sim, Guilherme. Até quando a gente olha aí para a equipe sub-23 da Alemanha, sub-21, tem nomes aí interessantes que estão aparecendo, seja para o ataque ou para a defesa. Eu acredito que esses nomes daqui a uns aninhos, daqui a 1 ano, 2 anos, já vão começar a aparecer na seleção principal também. Esses que já vêm aparecendo como Alexander Pavlovich, Angelo Stiller, o próprio Jonathan Bukartic. Então, assim, é questão de paciência também, ver o trabalho do Antônio Di Salvo, que é o treinador da equipe sub-23, ver como é que esses jogadores vão evoluir e questão de saber, como é que eu posso dizer, saber integrar esses jovens da melhor maneira na equipe principal. Mas eu vejo as seleções de base da Alemanha, por exemplo, como uma das principais aí da Alemanha. Nos torneios tem mostrado isso, né? A Alemanha foi campeão do mundo aí recentemente, sub-17, com aquela equipe com o atacante Paris Brunner, que era do Borussia Dortmund, foi para o Mônaco. Então eu vejo que esses jogadores passaram um bastão e que a Alemanha terá seus novos modelos daqui para frente, também terá suas novas referências. Fico só mais sentido pela questão do Ter Stegen mesmo, porque Alexander Nubel, principalmente, acho que vê como perspectiva também ser titular da seleção da Alemanha. Pode, quem sabe, colocar uma dúvida na cabeça do Julian Nagelsmann. Vamos ver como vai se desenhar essa disputa pela titularidade no gol da Alemanha. Imagino que o Ter Stegen tenha, sim, a prioridade quando retornar de lesão, mas o Nubel tem todo o potencial para brigar de forma muito firme por essa vaga a médio e longo prazo. Jonathan, antes da gente encerrar esse podcast, a gente já costuma falar de futebol alemão feminino, de Frauen Bundesliga nos nossos episódios sobre o futebol de clube, sobre a Bundesliga, e queria destacar nesse episódio também, porque tivemos rodada nesse final de semana e uma rodada com acontecimentos muito importantes. Tivemos o grande duelo do cenário do futebol alemão feminino, duelo entre Bayern de Munique e Wolfsburg. E olha, ao contrário do que a gente poderia esperar, julgando pelas rodadas iniciais da Frauen Bundesliga, deu Wolfsburg. O Wolfsburg, que vinha de tropeços incomuns para a equipe numa reta inicial de Frauen Bundesliga, venceu jogando lá na Volkswagen Arena, no estádio principal do clube, no estádio onde a equipe masculina manda os seus jogos. O Wolfsburg venceu por 2-0, gols de Endemann e Bernstein, e tirou o Bayern de Munique da liderança do campeonato alemão feminino. E o Eintracht Frankfurt, que já vive um bom momento na Bundesliga masculina, consegue também carregar isso para o seu time feminino. Frankfurt aproveitou o tropeço do Bayern de Munique, venceu nessa rodada, venceu o Freiburg por 6-0 e é o novo líder da Frauen Bundesliga
com 16 pontos. O Eintracht Frankfurt lidera a tabela com 1 ponto de vantagem sobre o Bayern de Munique. O Bayer Leverkusen é o terceiro com 14 pontos. E o Wolfsburg é o quarto colocado, apesar de ter vencido o Bayern de Munique, segue 2 pontos atrás das bávaras, ocupa a quarta colocação com 13 pontos somados. O Wolfsburg, que nessa temporada já tinha perdido por 3-0 do Eintracht Frankfurt, também tinha empatado na primeira rodada da Frauen-Bundesliga, já havia deixado pontos importantes pelo caminho e consegue dar um sinal de que está vivo sim nessa temporada. Venceu o Bayern de Munique e tirou as bávaras da liderança do campeonato. Na parte de baixo da tabela, a gente segue com o Potsdam zerado, nenhum ponto somado, nenhum gol marcado e 19 sofridos. É o lanterna da tabela. Lembrando que nessa temporada da Frauen-Bundesliga apenas um time será rebaixado. A Frauen-Bundesliga será ampliada na próxima temporada, terá mais equipes, por isso o rebaixamento de apenas um time na atual temporada. E por enquanto o Turbine Potsdam vai indicando que deve ser essa equipe a equipe a ser rebaixada nessa temporada. Bom, Jonathan, para a gente encerrar esse episódio do Chucrute FC, já agradeço a sua participação e abro espaço para você se despedir também desse episódio em que destacamos a seleção alemã e a data FIFA. É sempre um prazer, né, Guilherme, estar aqui no Chucrute FC, como eu falei lá no início, eu que não dei as caras por aqui ainda nessa temporada de Bundesliga, né, estamos aí já na 7ª ou 8ª rodada chegando, acredito, acho que é a 7ª que está chegando, e prometo aparecer mais por aqui também. Foi mais uma vez muito legal gravar aqui, falar de seleção alemã, falar de futebol alemão, para mim é sempre gratificante, viu? Desejo o melhor pra gente aqui daqui para frente. O Chucrute FC tá aí. Espero que nossos ouvintes também se mantenham conosco. Acompanhem lá também o trabalho do Futebol Brasil, que eu faço parte do Futebol Brasil, né? Faço um trabalho duro lá com a minha equipe, com a minha galera. E a gente gosta sempre de deixar todo mundo aqui do Brasil informado com o melhor do que acontece lá no futebol alemão, né? A gente tenta sempre deixar todo mundo por dentro. Muita gente tem conhecido a gente também nas nossas novas redes sociais aí com o acontecimento que teve com a queda do X. Aí fomos pro Blue Sky também, estamos lá no Instagram, no Threads, e agora de volta também no X, né? Então, o Chucrute FC, Futebol Brasil, estamos aí sempre informando os fãs do futebol alemão no Brasil. Valeu, Jonathan. É sempre um prazer ter a sua presença aqui, abrilhantando os episódios do Chucrute FC. E só uma última informação sobre o futebol feminino alemão, para deixar o nosso resumo bem completo. A gente teve nesse último meio de semana as estreias das equipes alemãs na Champions League feminina. O Bayern de Munique venceu na rodada de abertura, venceu o Arsenal por 5-2 e o Wolfsburg foi derrotado, perdeu contra a Roma por 1-0. As equipes chegaram em momentos distintos para esse duelo do final de semana e ainda assim as Lobas conseguiram sair de campo com os 3 pontos. E já nesse meio de semana tem mais jogos da Champions League feminina. O Bayern de Munique visita a equipe da Juventus, enquanto o Wolfsburg recebe o Lyon. Agora sim, fechando esse episódio do Chucrute FC, agradeço mais uma vez ao Jonathan pela participação, agradeço todo mundo que nos acompanhou também. Um grande abraço a todos e até a próxima.